Estamos iniciando mais um podcast no Divã do Tony Madá. Lembrando que esse podcast ele tem a finalidade de entrevistar pessoas improváveis. O que é uma pessoa improvável? Pessoa improvável são aquelas pessoas que vieram de muita dificuldade na fase de infância e na fase adulta elas triunfaram de forma a espelhar as suas lições para as pessoas que hoje precisam ter um norte, e essas pessoas são pessoas que fazem a diferença. E falando em improvável, o nosso entrevistado de hoje, ele foi criado pelo tio na Bahia. Passou muitas dificuldades, apanhou muito, sofreu, mas hoje, aqui em São Paulo, ele é considerado o taxista mais feliz. Eu estou falando do grande Everaldo. Tudo bem, Everaldo? Ô, rapaz, você me deixou lá nas alturas, viu? Sendo como você falou, é verdade, eu sofri demais, mas como eu falei um dia num podcast, que se meu tio tivesse vivo hoje, eu agradecia. Que se talvez ele não me criasse desse jeito, eu não estaria aqui hoje. Que por isso que o mundo tá todo virado assim, os filhos não obedecem pai, porque o pai dá tudo para ele. No momento que dá, o quê? O filho vai crescer, sabe? Do jeito que tá, felizmente, e aí no final vai dar trabalho. Vai dar trabalho, então eu fiz ao contrário, ela nem deu bater nos meus filhos, eu ensinava, eu parava para ir passear com eles, mostrava como que é a vida, e hoje todos os dois independentes, não me liga para pedir, nunca pediu R$ 1 para mim, ao contrário, pediu o que tem que fazer para fazer isso, aquilo, eu vou dar dicas, e hoje eu tô aqui feliz porque eu fiz igual muitos pais não fazem, investir nos meus filhos, aí sim você consegue ser feliz. Ok, meu querido, é um prazer tê-lo aqui hoje no nosso Opa, podcast. Quero que você conte como que foi a sua fase de infância na Bahia. Conta para nós como tudo começou, aquela época que a gente começa a se entender como gente e dali começa os desafios. Conta para os nossos ouvintes e telespectadores como que foi a sua vida na Bahia. você tá vendo que eu só dou risada, né? Dou risada porque é, quando a gente, antes de nascer, Deus fala, né, que ele já é, nós já somos abençoados, né? Então eu não entendia muito naquela época lá, porque minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 5 anos, e aí ela tinha 10 filhos e veio para uma cidade pequena, onde que ela não tinha condições de criar todo mundo, né? Aí ela deu para as pessoas aqui, ela se era dar, hoje é adotado, né? Então eu fui morar com um tio meu, que ele era muito violento, bebia muito, né? Só sei que 7 anos que eu fiquei com eles, ele mudamos 7 vezes. Que chegava, acabava o contrato, o pessoal falava, não tem como você continuar, porque ele bebia muito e não cuidava bem das plantações, essas coisas. Eu fui acompanhando tudo. Eu fui morar com ele com 5 anos, com 6 anos já estava na roça. Eu lembro até hoje que saímos cedo para ir para a roça, carpir, né, plantar feijão, e estava muito calor. E aí desculpa se emocionar, tudo bem, né, faz parte, né, que a gente Fica se lembra. tranquilo, aqui é o divã do Tony Madá. Aí eu lembro que a gente tava carpindo lá e a enxada era pesada para mim, e eu peguei a enxada e coloquei debaixo do braço assim, né, e ele, a distância assim, gritou, você tá dando mamar pra enxada? Ficou na minha mente até hoje, né. A gente acabava, ia para casa, almoçava, comia o que tinha, né, e aí fui levando a vida. Aí ele era muito violento, acho que dos 8 aos 10 anos eu fiquei gago, sabe? Que ele tanto me bater, sabe? Ele ia pra cidade fazer compra e ele trazia todas as compras, ele bebia muito e trazia pela metade, as coisas pela metade. Chegava em casa, final do mês, quase acabando o mês, faltar mercadoria, faltar arroz e feijão, né? E como eu era gago, né? Minha tia pedia pra mim ir buscar no seu Joaquim lá, né? 1 quilo de farinha, de feijão. E aí eu ia, pequenininho, quando eu chegava lá, eu ia falar pro seu Joaquim que eu ia pedir, né? Assim, minha titia Pipi pediu 1 quilo de fefe. Ele fala, já sei, é feijão, ele é. E aí, chegava em casa, sempre faltava com produto, né? E minha tia tava me esperando lá com. Primeira vez foi com um balde cheio de água, eu não sabia. Quando eu cheguei, falei, minha tia, ó, o seu Joaquim não tinha feijão, né? Quando eu começava a falar, né? Ela pegou um balde de água e jogou por baixo de mim. Aí eu assustei. Aí, mês seguinte, aconteceu a mesma coisa. Eu fui, só que eu fui mais esperto. Quando eu cheguei, eu falei, seu Joaquim, Kikim. Só que quando eu cheguei, ela tava na porta, normal. Só que atrás da. Melhor, tava na porta com a mão pra trás. E era um pedaço de pau. Na hora que Nossa, comecei a falar pra ela que faltou, ela pegou o pedaço de pau e tacou na minha cabeça. Entendeu? E aí eu não sei, acho que foi Deus que me curou, né? E hoje eu tô aqui falando pra vocês, falando que graças foi a Deus, né? Então, só que eu não entendi aquela época tudo que Deus está fazendo, tudo isso na minha vida para me chegar até aqui, né? E hoje eu tô aqui, graças a Deus.
É verdade, Everaldo. Você falando aí, eu lembrei da frase clássica do grande Napoleão Hill. Você conhece o Napoleão Hill? Não, não. Napoleão Hill foi um escritor e palestrante de 1930, por aí. Ele disse assim: todo mal que acontece com a pessoa traz em si uma semente de um equivalente benefício. Então, o que você estava passando de dores e traumas na sua infância estava te preparando, ainda que inconscientemente, para essa pessoa que hoje faz o taxiterapia, que é Olha um só. trabalho parecido, muito parecido com psicólogo. Então, tudo que a gente passa, no momento a gente não entende, mas depois a gente vai ver que aquilo que a gente passou era necessário, mas Foi. só sabe das dores a quem passa. É isso mesmo. E como que você se livrou da gagueira? Então, o que eu acabei de falar eu não entendi aquela época, eu só sei que eu vim para a cidade com 10 anos, aí eu comecei a vender cocada tudo, eu não lembro aquela vez, eu já não era gago mais. Quando eu vou sair da casa dele para vir para minha mãe, eu não, a gente não era mais gago. Foi sozinho, sumiu. Desapareceu Foi, misteriosamente. foi. Inclusive, eu embarquei um passageiro um dia que a gente conta um pouco essa história, ele falou com a mesma coisa, que ele era gago, esse senhor é um empresário que você nem imagina. É o bico do empresário. Então Deus fez a história dele quase a minha. Disse que a avó dele fazia igual a minha. Quebrar colher de pau na cabeça dele, sabe, tal e tal. Eu falei, então não tem sentido. Então foi Deus que foi nos moldando para chegar até aqui. E olha que prova que ele que deu pra gente. Ele me deu uma profissão que você mexe com as pessoas da lei. É médico, é psicólogo, é terapeuta, pega de tudo, bate de tudo lá. E tanto que tem o caso lá que eu já contei do psiquiatra, que ele fez várias perguntas, viu um vídeo meu, tudo, e ele falou pra mim, Everaldo, até agora não defini quem você é. Ou você é um louco, um maluco, ou um gênio. Deu pra entender? Depois que eu deixei ele, eu fui, parei no lugar pra tomar um café e eu falei, poxa, eu queria gravar um vídeo com ele, só que ele disse que não podia, que é uma profissão de risco. Aí eu parei no lugar pra tomar um café, e vez quando eu levo o café, eu tomo na rua. Aí nunca eu tô tomando café, veio aquele sentimento em mim assim, eu falei, vou gravar um vídeo. Aí gravei um vídeo, expliquei tudo, e foi um vídeo mais curtido na rede social minha, que tá lá, se quiser assistirem lá, que eu gravei e pedi para os seguidores comentar o que seria aquilo. Que eu perguntei para ele se eu precisava passar no psiquiatra. Ele disse que ele não sabia, que ele tinha que me estudar. Eu falei, como assim? E eu falei, como fala, o psiquiatra é caro? Ele falou, eu trabalho naquela empresa ali, eu com particular. Eu falei, no SUS tem? Ele falou, no SUS tem, mas é difícil. Aí eu fui refletir, gravei esse vídeo. Um seguidores falou assim, Everaldo, você é tudo que ele falou, você é maluco, você é louco, maluco e um gênio. Porque eu embarquei no seu táxi, você me deu aquele folhetinho lá, eu passei para todos meus amigos, minha família. Só que passar não é do jeito que você pegar e passar. Você tem que fazer a brincadeira que eu falo para a pessoa no táxi. Se eu pegar esse papelzinho aqui e te entregar, e você entregar para a pessoa, não vai ter sentido. Eu faço todo isso aqui que eu falei para você, tá vendo? Não? Você que tá vendo aí, eu te explico para você como tem que fazer. Tanto que eu fiz com você, não foi? É isso aí. Você falando aí, Everaldo, me fez lembrar dos grandes homens que passaram por essa terra e hoje são considerados gênios. Só que quando eles eram vivos, eles eram loucos. Eu vou te dar uma prova de que foi chamado de louco algumas vezes. Einstein, É, Albert Einstein. é Você isso aí. vê quem foi Albert Einstein. Coisas que ele falou naquela época, falaram, esse cara é louco. Hoje estão tirando a prova dos nove fora, que é verdade. E teve outros, é que eu não me lembro agora, teve vários homens que foi considerado louco pelos seus feitos na época e hoje são tidos como gênio. Porque infelizmente as pessoas elas olham muito para a aparência. Aí, acabar de falar para você. Elas julgam demais. Hum, Elas não vê a essência que a pessoa tem. é. Mas enfim, meu querido, agora eu quero saber qual foi a sua maior alegria da época de infância. Que sempre marca a pior dor que você já contou e marca aquela alegria que a gente nunca esquece na fase adulta. Tá, eu posso cortar isso que você me perguntou, falar o que você acabou de falar do pode falar? Pode ficar à Então é o vontade. seguinte, eu quero preparar vocês que estão assistindo ao vivo aí, ou tá no podcast, que nunca pode julgar o livro pela capa, não é isso? Exatamente. Então eu vou falar a todo mundo, é parente, amigo, tudo. Se perdoa enquanto a pessoa está viva, porque é a mesma coisa, quando Cristo veio ao mundo, todo mundo duvidou. E ele hoje é o dono do ouro, da prata e do. Não é isso? Então, as pessoas vão conhecer a minha verdadeira história futuramente, porque quando a gente faz o bem, Deus certeza ele reconhece.
Então, quando chegar, aí vai ser tarde, tá? Então, aproveita agora, se perdoe, se perdoe, que é tudo, tá? Agora eu vou voltar na sua. Você perguntou, foi minha. Qual foi a sua maior alegria que você teve na época de infância? Então, como eu te falei, eu não sabia se tinha alegria ou não sei o que, que eu era uma criança igual todo mundo, né? Só lembro que meu tio ia trabalhar ou ia para a roça, eu às vezes ficava com o meu sobrinho, né, que era quase da minha idade. E hoje ele tem a mesma idade, ele mora em São Paulo também. E ele saía, quando ele voltava, ele falava: quem que arrancou o coco? Quem mexeu nas plantações? Aí o menino, o filho dele falava, né, o sobrinho falava: foi Everaldo. Aí ele me batia de pedaço de pau, de banha de facão, né? Então foi o que eu acabei de voltar a falar para você. Se ele não tivesse feito isso, eu tinha medo quando ele chegava. Ele chegava e eu tinha medo. Então, hoje é diferente dos filhos de hoje, tá? Então, a maior alegria da infância, né, que você falou, Isso. a maior alegria acho que foi quando. É difícil de responder, porque eu vim pra cá com 15 anos, não, 10 anos, vim pra cidade pequena, foi onde eu estudei dos 10 aos 15 anos. Aí meu irmão foi passear lá, só que dos 10 aos 15 anos eu fazia cocada para vender. Então, eu não tive aquela dificuldade. O que eu tinha, o quê? Acho que Deus tinha plano na minha vida que essas cocadas que eu vendia, eu ia guardando o dinheiro. Eu tinha até um homem, um fazendeiro, perto do colégio, que ele sabia que eu tinha um dinheiro me pediu um dinheiro emprestado, eu emprestei. Minha mãe também ajudava, né, quando ela pedia. Então, estudava de manhã, vendia cocada de tarde e à noite. Então, entendeu? Eu ia comprar os cocos, né? Comprei uma bicicletazinha. Na cidade pequena, fui igual qualquer outro. Eu ia comprar os cocos, parava lá, jogava bolinha de gude. Era aquela infância que passa muito na rede social. A gente tem saudade, né? Certo. É, tem coisas, Everaldo, Ah, que o nosso cérebro, para nos poupar, ele tipo deleta. Eu acho que deletou essa fase sua que você não lembra, né? Se teve algum momento de alegria, né? Mas enfim, é, você veio para São Paulo aos 15 anos. foi. E qual foi seu primeiro trabalho aqui em São Paulo? Então, o que eu te falei, é uma história que, rapaz, que só eu mesmo que sei. Só eu que sei que eu passei. Eu vim com 15 anos e com meu irmão. Certo? Eu não sabia o que que era frio, eu só olhava, via frio pela fresta da janela dos vizinhos e quando eu estava assistindo assim, tinha vezes daí eu e meu irmão, a pessoa fechava a janela para a gente não ver, né? Que a gente era muito pobrezinho, a minha mãe trabalhava, eu também, então não dependia dela que eu tinha meu dinheirinho também, sabe? E aí o meu padrasto vinha para aqui para São Paulo e aí voltava com aquele tanto de ouro, né? Aquela roupa bonita, tudo. Aí veio na minha mente, né? Acho que eu vou para São Paulo, vou ganhar dinheiro lá. Fui falar para minha mãe, ela falou: não, filho, não vai não, porque lá é muito perigoso. Inclusive tinha até aquela música lá, muita gente que é daquela época ela lembra, né? Essa música era assim: o rapaz foi para São Paulo, chegou lá, perdeu a vida, entendeu? Aí Nossa, eu vim com meu irmão foi passar, eu falei para ele que eu tinha vontade de conhecer São Paulo, de vir para cá. Ele falou: então você arruma sua mala que daqui 15 dias eu vou. E aí, resumindo, comecei a preparar tudo, aí não tinha mala, aí uma sacolinha, vim com sacola de roupinha, né, que eu tinha short, que não sabia o que era camisa de manga comprida, nada. Chegando aqui, no mês de junho, você olhava daqui nos prédios, você não via. Você não via. E aí eu também parecia bichinho do mato, não conhecia nada. São Paulo da Garoa. Aí cheguei aqui, descemos na Tietê, né, pegamos um fusquinha que era táxi, fomos até a casa de um parente meu que deixou o carro lá, né? Chegou lá e tocou a campainha, falou para a pessoa: nosso irmão chegou para trabalhar. A pessoa olhou assim: e esse não vai ter futuro aqui não. Também não entendia nada, né? Resumindo, pegamos o carro e fomos para casa dele. Lembra até hoje, olha os sinais que Deus vai dando pra gente. Eu desci na Avenida Rebouça, era, era umas 8 horas da manhã, 7 horas, e tinha trânsito igual hoje, muito trânsito. Só que era aqueles carrinhos simples, né? Hoje é só carrão, né? Aí veio na minha mente: será que um dia eu vou conseguir dirigir em São Paulo? Olha que coisa. Ali já foi o primeiro sinal para mim vir para o táxi. E aí foi passando o tempo, aí morei com ele dos 15 aos 16 anos. Não consegui emprego porque eu não entendia nada. Ele me dava 10, inclusive, você que é jovem, está assistindo, aproveita aquela pessoa que está te ajudando.
aproveita o que? Não é também aproveitar de outra maneira. O cara te der, exemplo, R$ 20 para você ir pegar a condução e almoçar. Se você não puder almoçar, não almoça. Paga a condução, aqueles outros 10 ou 15 que sobrar, você guarda para o dia seguinte para não precisar ficar direto pegando aquela pessoa, que a pessoa vai sentir que você está aproveitando. Então, fazer isso, você me dava, exemplo, R$ 20 para mim almoçar e tomar condução. Então, eu gastava 7 ou era R$ 6 de condução e não almoçar, comia um pãozinho. Eu comia um pãozinho para poder economizar, para não aproveitar dele, sabe? Que ele estava me ajudando bastante. Aí eu voltava no dia seguinte, ele disse, conseguiu, Everardo? Pô, mas não consegui não. Tá muito... Eu não entendo direito, pessoal. Não dá chance pra gente, acho que é muita humilhação. Um dia mesmo eu embarquei no ônibus para vir para Santa Amaro. Tava no jornal, ó, que antes era jornal, né? É Rua Santa Amaro. Aí eu, com vergonha de perguntar, que hoje em dia o que eu falo para todo mundo é comunicação, pessoal. Sempre comunica com as pessoas, brinca com as pessoas. Hoje eu faço isso com todo mundo. Eu paro até no farol. Ô pai, bom dia. Bom dia. Aí eu mostro, você é um táxi. Você devia ter um título desse. Um dia o cara fez eu descer do carro para tirar uma foto com ele, me deu um livro. Tá lá no coisa, porque é a comunicação. Só que naquela época lá eu tinha vergonha. Aí eu entrava no ônibus e perguntar, não. Eu fui descer em Santa Amaro, só que a Rua Santa Amaro é no centro. Nossa. Aí cheguei lá, o dinheiro que ele me deu foi a conta. Aí de lá eu peguei outro ônibus e fui para a Rua Santa Amaro. Entendeu? Foi o dia quando eu voltei para casa, eu não almocei, falei para ele que não precisava dar o dinheiro, sabe? Eu não almocei esse dia. Então hoje eu lembro até hoje, então só fala, fome, cansaço, tudo não atrapalha ninguém, não mata. Eu sempre costumo dizer aqui nos meus podcasts, Everaldo, que na vida a gente vai pagar 2 preços. O preço da disciplina, que é o que você passou, ou o preço do arrependimento. Você imagine se você tivesse ido pela conversa do pessoal da Bahia, não vai para São Paulo Aí. porque lá as pessoas morrem. Você estaria até hoje lá fadado ao fracasso. Você rompeu a dificuldade e hoje está aqui, você pagou o preço. Foi. E eu vou te falar mais, ó. Talvez você nunca ouviu falar isso. As pessoas, elas carregam, principalmente as pessoas do Nordeste, né? Eu sou filho de nordestino, eu posso falar com propriedade. Sou filho de pai e mãe baiano. Eles falam assim, ou seja, eles andam como se fosse com sementes no bolso, sementes do medo, e eles jogam em você. E essas sementes são tão contagiosas que muitas pessoas que eram para estar em São Paulo estão na Bahia, pessoas com talento como o seu estão na Bahia ou estão em qualquer parte do Brasil porque alguém lançou a semente do medo. Você não deixou essa semente te contaminar. Então você pagou o preço, porque não existe almoço grátis, ou você vai pagar antes, ou durante, ou depois, mas você vai pagar. Então você fez história. E tudo que é difícil, que você paga o preço, o prazer é elevado ao quadrado. Sim ou não? Com certeza. Essa palavra é com certeza, porque eu passei por tudo isso. Hoje eu falo para todo mundo, quando acontecer algo na minha vida ou na sua boa, se agradece. Quando acontece coisa boa, acontece coisa ruim, se agradece em dobro, porque Deus vai tirar algo de você para dar algo melhor. Só você tem que acreditar, fé, né? Tudo tem uma lição. Agora sim, Everaldo, e como que você arrumou? Qual foi o seu primeiro trabalho? Do que você trabalhou? Essa é boa. Então é o seguinte, que o nordestino você sabe, né? Não é todos também que é trabalhador, né? Tem que ser honesto, fiel, trabalhador. Então se você for trabalhador, você consegue de tudo. Aí segundo vem a honestidade. Aí você tendo esses dois, você não morre de fome, você nunca fica parado. As portas estão sempre abertas. Estão abertas. Então, o seguinte, o primeiro emprego meu foi no Grupo Pão de Açúcar. Fui como empacotador. Trabalhei 1 ano. E esse ano que eu trabalhei, eu não tinha... Que bairro era? No Tatuapé. Era inclusive... E você morava onde? No Brás. Pertinho. Só que eu tô falando, pegar a condução, o horário meu era bom, que era das 2 às 10. Entendeu? E aí, porque eu trabalhei 1 ano só, esse ano, eu trabalhei bem, porque todo trabalho que eu passei, eu sempre deixava inveja que eu trabalhava muito, sabe? Exemplo, era pacotador, hoje não tem mais, né? Você dava o seu melhor. Dava o meu melhor. Então eu saía para... Cada um tinha um caixa, certo? E eu, no meu caixa, eu ficava, quando
os outros caixas não tinha ninguém, os meninos ficavam conversando tudo, eu saía do meu e ia fazer no outro. Aí eu ganhava muito caixinha. E aí criou uma inveja de um dos colegas de trabalho. Criou inveja e, resumindo, o que aconteceu foi, quando já estava quase vencendo um ano, a gente tivemos uma discussão, ele discutiu comigo, né? E brigou. E aí eu fui mandado embora. E ele também, sabe? E aí foi onde que eu aprendi como que é a vida. Sofri demais, um ano de sofrimento, porque não consegui emprego, na época do exército, né? Aí onde eu peguei mais experiência, que eu fui trabalhar de vendedor, de que você imaginar, entendeu? Trabalhou de muita De coisa. tudo, de tudo. Vender título de Turing, vender produto de real, foi de tudo você imaginar. E aí, inclusive, que eu me destacava, sabia não? Eu fui vender um título de Turing, tem até uma história que a gente saía em equipe, 7 pessoas numa Kombi, e essa Kombi era amarela. E um dia paramos no bairro para a gente ficar ir nas casas, né? E eu conseguia vender tudo. Só que um dia eu vi que esse rapaz parou atrás de um carro assim, o senhor parou na frente e saiu. E a perua ficou parada. Quando o senhor voltou, o cara tá com um cartão de lá anotando lá e deu multa no rapaz. Aí o cara, pô, multa não, então você tem que dar um dinheirinho para mim. Olha como que é o mundo mesmo. O senhor deu um dinheiro para ele, ele pagou a multa. Porque a Kombi era amarela, ele achava que era assim, velho. Nossa, Tô não. falando, meu, até fica tudo na mente da gente, né? Já nem sei se existe mais essa empresa. Era, era título da Turg, acho que era isso mesmo. É, Título, título de carro, comecei depois também, né? título de carro. É. Tipo consórcio. Não, se, exemplo, você comprava esse título, né? Tinha o popular, depois tem o remido, remido era cobria toda, é igual assim, cassista, essas coisas, né? Tipo assim, só mudou agora, né? Então você tinha um título que seu carro era protegido, tipo um seguro, sabe? Certo. Se eu roubasse seu carro, eles cobriam. Você me falou nos bastidores que você teve comércio. Ah, é. Como que você foi trabalhar por conta própria, né? Como que você montou seu primeiro comércio? Então, tudo que eu falo para todo mundo que é tudo sinais de Deus, sabe? Trabalhava numa empresa e aí eu, como eu brincava muito, conversava, aí um dia eu descendo perto da minha casa, tinha uma borracharia lá, comecei a conversar com o cara tudo, e eu falei, pô, eu tinha vontade de montar um comércio, né? Ele falou, ó, aquele rapaz, ele tá vendendo aquela sorveteria. Era pequenininha, rapaz. Aí eu fui e falei que, Que ano era isso? ixi, você vê, meu filho tem 30 anos, 32, meu filho não tinha nascido ainda, né? Essa eu não trouxe as contas, exemplo, ele tem 32. Então ele praticamente nasceu quase na sorveteria, né? Então tem muitos, uns 30 anos atrás, né? E aí eu fui, eu tinha 3 anos de casado, aí eu fui lá, conversei com ele falou, poxa, eu vendo. Falei, mas não tenho dinheiro. Eu tenho aquele fusquinha lá. Ele falou, faz isso, você me dá o fusquinha e eu parcelo o resto. E eu fui, dei. A melhor coisa que eu fiz. Só sei que um ano eu já estava bem, sabe? Que é assim, a gente fala, quando a gente comprou algo, a pessoa está vendendo aquilo ali, cuidado, que muitas vezes ele está querendo se desfazer. Problema no motor, nisso, aqui. Então, BO. é BO, é isso. Ó, É, rapaz, você vai me ajudando, porque, ó, então o BO que tinha é o seguinte, o motor quebrava muito, sabe? Quebrava muito e graças a Deus me indicou uma pessoa, que é o Josué, se você estiver assistindo aí, Josué, ó, um abraço para você. Esse Josué foi enviado por Deus, então ele não me explorava. Aí eu conheci ele através desse rapaz também, aí ele teve compaixão de mim, ele cobrava bem baratinho, o motor sempre quebrava. Aí depois melhorou e fui deslaxando. Quando eu comprei um comércio, tinha umas 3 sorveterias na avenida. Um ano depois só tava eu sozinho. Porque isso é o que eu falo. Você tem que ser humilde também com as pessoas. Você não monta um negócio pensando de derrubar aquela pessoa. Você tem que manter qualidade, preço e atendimento. E eu tinha tudo isso. Aí você consegue fazer igual outro, derrubar aqueles concorrentes e você manter, porque você não fez por maldade, que aquelas pessoas vai ver que você não fez por maldade. Se você fazer por maldade, eles vão se vingar de você, entendeu? E aí eu fui crescendo muito rápido, né? Depois, resumindo tudo, em 3 anos, eu já estava com sorveteria, pizzaria e restaurante, que a história é longa, porque não foi assim, fácil. Aí, esse tempo aí tudo, eu fui ver que Deus foi me moldando para mim sair do comércio. Que se eu tivesse continuado, eu não estaria aqui, com certeza. Que eu tava se misturando com os clientes, bebendo muita cerveja, cachaça, que eu inventei uma caipirinha, que eu dou uma dica também pro pessoal que tem comércio, que o comércio não é fácil, mas também não é difícil. É só você pedir direção a Deus e tem hora que você vai ver que aquela não é a sua profissão. Como eu descobri que a minha era o táxi, né?
É o propósito. Então, Todos têm um propósito. Infelizmente, Everaldo, a maioria não sabe o propósito. Tem pessoas que passarão por essa vida, infelizmente. Essa é boa para os ouvintes, telespectadores, né? Descubra o seu propósito. Existe dentro de você uma chama ardente te impulsionando para você fazer o que você gosta, o seu dom, que muitos falam, o seu talento. Você precisa descobrir isso quanto tempo, porque se você que não vive o seu propósito, você vive uma vida mediana, você vive uma vida assim que não tem muito sentido. A partir da hora que você descobre o seu propósito, você é uma pessoa mais feliz e realizada. E você não trabalha, você passeia. Como exemplo, como eu falei, eu sei fazer. Não falei que eu sou profissional, mas eu sei. Se me desafiar, pode vir. Eu sei cozinhar. Eu sou cozinheiro, pizzaouro, salgadeiro, sorveteiro, pizza até tem no meu Instagram lá, entendeu? Eu faço uns almoços, convido as pessoas, então eu tenho tudo isso. Você tem ideia quanto que custa um pizzaouro hoje? Numa pizzaria famosa? De 4 a 5, 6 mil e você não acha. Puxa vida. E se eu quiser parar o táxi hoje, eu posso montar a minha ou ir trabalhar. Só que eu fui ver que o táxi é tudo. Tanto que Deus me deu o meu agora. Tô pagando, claro, tô meio atrasado, falar a verdade. Mas então, se não tiver dívida, não tiver atraso, não tem graça, né? É verdade, né? É onde que você vai, levanta, eu tenho que trabalhar para me pagar aquilo lá. Então, se você tiver muito dinheiro, é o desafio. Se você tiver dinheiro, tiver tudo, você não é feliz porque você fica despreocupado. É o que eu falava no meu último podcast, farol baixo do carro. Imagine você andar só com o farol alto. Você provoca acidente, você tem que andar com o farol baixo. Isso quer dizer que você precisa ver só até aquela margem que o farol baixo dá para você. E de pouco em pouco você chega no destino. Você não precisa ver a rodovia inteira, a estrada inteira com farol alto. Você precisa ver de pouco em pouco. Assim é a vida. Então você dá o primeiro passo e com sua garra, com seu propósito, com sua força, vai aparecendo as condições. Agora sim, antes da gente entrar na pergunta de como você foi pro táxi, eu quero fazer uma pergunta, eu como escritor de livro de romance. Opa. Qual foi a sua maior paixão? Você viveu uma paixão aqui em São Paulo? Paixão sobre... Paixão. De amor mesmo? Isso. Então, essa foi boa também. Nunca fizeram essa, mas foi legal, viu? Então, o que eu tô falando, eu sou sou uma pessoa igual qualquer um, sabe? Eu cheguei a ter uma paixão que... Cheguei pra Bahia com ela, sabe? Comecei a namorar ela aqui. Comecei a namorar aqui, aí fui passear na Bahia, porque quando eu já tinha... Você tinha quantos anos? Ó, eu tinha, acho que era 20 anos. Idade boa. 20 anos de idade, Então eu conheci uma pessoa aqui, foi até no parque, né? E aí ficamos namorando tudo. E, assim, um namoro que, sei lá, que é todo estranho, que eu não tinha pai e mãe, né? Não tinha como direção paixão, ninguém, né? Paixão. Paixão. E aí só sei que eu fui passear na Bahia, minha irmã recebeu a gente lá tudo, foi muito legal, sabe? E aí aconteceu que acho que depois de um ano a gente não se viu mais, se separou, sabe? Não deu certo. Não deu. E aí a vida vai nos ensinando, vai dando direcionamento pra gente, né? E a gente vê que, no meu caso agora, eu não sei qual o meu plano, o meu futuro, meu propósito, porque eu não sei, só Deus sabe. Então o pessoal fala que eu sou feliz porque eu moro sozinho, né? Não é, que eu também procuro, mas como muita gente procura. Mas as pessoas não lidam nós não dá muito bem comigo, porque eu só ando dando risada, sabe? E não é todas, né? Eu falo pra todo mundo, pra muitas pessoas, que não é todas mulheres, mas tem mulher que mente, chega a doer. Aí eu falo, você não tem vergonha de mentir pro táxi feliz? Que o relacionamento é assim, ó. Eu tenho 60 anos. Deus deu um sinal pra mim, viu? O médico falando, Everaldo, dá pra ver que você é feliz mesmo. Então quer continuar sendo feliz? Eu, com certeza. Então não se envolva com mulher mais nova do que você. Se eu tenho 60, como vou me relacionar com pessoa de 20, 25? É B.O. B.O. A não ser, nem você tem dinheiro para bancar, você vai sofrer mais tarde. E aí onde eu vou vendo que, entendeu? E as pessoas que eu me envolvo é de 40 para cima, e aí já tem uma história de vida igual eu, né? Então aquelas pessoas não vai pensar em fazer mal. E se pensar, você também já saca onde é que ela quer. Pessoas maduras. Madura é isso. Pessoas equilibradas mentalmente é raro. Tem pessoas velhas, né? Fala que os canalhas envelhecem, né? Tem pessoas aí velha, né, de idade, e com a cabeça que
às vezes, Pior cabeça que de 20 anos. é isso, tem isso também, tem. É, Tem isso. É onde que elas não entendem você e não escuta. Acontece isso mesmo. Entendeu? Já aconteceu comigo várias vezes. Então, nesse tempo todo, já me envolvi com algumas na casa dela ou na minha, certo? É onde que, para entrar num relacionamento é fácil, difícil é sair. Então, você tem que juntar a prova para você sair numa boa, para ela não jogar na sua cara que você aproveitou dela, que você isso, aquilo. Aproveitou em vários sentidos, né? Só que todos que eu me envolvi nunca fiz algo que machucasse ela, principalmente pedir dinheiro. Isso eu nunca fiz com ninguém. Ao contrário, eu ensinei a pescar. Eu quis fazer o bem para essa pessoa e muitos prosperaram assim, em todo sentido, até em religião, em trabalho. Só que, infelizmente, o ser humano não reconhece, agradece, pô, obrigado, não sei o que. Ele fica falando, pô, Deus me ajudou, não sei o que. Tem até a história de uma pessoa, posso contar? sim. Eu me envolvi com uma pessoa que muita gente não sabe, mas eu sou católico, também não critico nenhuma religião, tá? Tem uma até na Globo, na Record e outros aí. E eu envolvi com uma pessoa que ela era evangélica, tá? Então essa pessoa morava com um filho, e aí eu fui conhecendo tudo, fui na casa dela, tudo. Um dia eu fui, falei para ela, você não pinta a unha nada? Ela, os homens gostam? Eu falei, com certeza. Aí, semana seguinte eu marquei com ela para ir na casa da irmã dela, né? Chegando lá, pai do céu, quando eu cheguei na casa dela, eu não conheci não, pai. Aquela unha vermelhona, o cabelo jogando para trás. Falei, é você mesmo? Ela, sou eu. Aí, resumindo, pegamos o carro e fomos para casa da irmã. Chegando lá, rapaz, já tava uns 6 meses com ela. Não, uns 3 meses. Chegando lá, a irmã abriu a porta. Na hora que abriu a porta e viu ela daquele jeito. É você mesmo? Sou. Aí as duas se abraçaram, choraram as duas. E eu do lado, o que devia falar? Obrigado, mano. É porque, ó, graças a Deus, Deus tá me ajudando. O Everaldo também tá me dando umas dicas e tal. Então a pessoa só falou assim: tá vendo que Deus é bom? Eu falei que ele ia me ajudar, não sei o quê, entendeu? Então faltou o quê? Então eu fiquei do lado, não cobrei nada, mas eu veio na minha cabeça que falta gratidão da pessoa. Aí, resumindo, fiquei acho que 1 ano e meio com essa pessoa, mas na casa dela ou na minha. E aconteceu algo que a história também é longa, né? Inclusive, o filho dela, ela ia para casa na sexta-feira, voltava na segunda. Um dia o filho dela falou: se você não voltar para casa, eu não sou seu filho mais. Aí eu fui dando a dica porque ela fazer. Resumindo, o filho dela saiu de casa mesmo. Saiu de casa e depois ela conseguiu vender o apartamento, que é difícil vender apartamento hoje, né? Naquela época é pior ainda. Aí vendeu, queria que eu fosse com ela, foi que eu não ia, que eu vi que ela era muito nervosa, muito ciúme, e o ciúme estava pegando demais. Aí no final, o filho hoje mora com ela, casado. Que história. Então, quando a viagem é longa de 1 a 2 horas, a pessoa me fala, conta um testemunho sobre isso aí, eu conto um detalhe que para a pessoa ver que não tem que ter medo de ninguém, entendeu? Mesmo se o relacionamento não dá certo, mas você pega dica para você sair daquela situação. Então, imagina se Deus tivesse usado para com essa pessoa, como que ela estaria hoje? É verdade, né? E tem coisas que é livramento. Livramento. A separação, o É término, isso. é No meu livramento caso, foi livramento. para você deslanchar para o seu propósito. É isso. Agora sim, Everaldo, fala como que você começou no táxi e já atrela como começou o Táxi Terapia e o título de taxista mais feliz de São Paulo. Tenho certeza que os ouvintes estão ansiosos para saber aí a sua história, que é única. É única essa história. Se você analisar, tem sentido, viu? Porque eu falo com as pessoas, e eles falaram, já fui aos Estados Unidos, vários lugares, nunca embarquei num táxi igual o seu. Que olha que missão que Deus me deu, mexer com gente da sociedade, alta sociedade. Então é o seguinte, você lembra que eu te falei que eu descendo na avenida, eu veio na minha mente, será que eu vou conseguir dirigir em São Paulo, não foi? Sim. E aí o que aconteceu? Quando eu fui trabalhar nessa empresa, dos 16 aos 17 anos, eu vinha 2 vezes na semana trazer documento na cidade. Aí dentro do ônibus eu vi aquelas filinhas de carro, que era táxi, né? Falei, poxa, deve ser bonito, gostou de trabalhar de táxi, né? Naquela Que era muito época, fusquinha. naquela época táxi era... Fusquinha. Não dava conta de Não tanto dava, passageiro, não né? dava então. Mas eu não entendia direito se era bom ou não era, mas eu falei, só veio na minha mente, deve ser legal. Aí, resumindo, quando Lembra do Capelinha? eu cheguei a trabalhar com ele também, Aí, então, pessoal, o legal é que ele também é taxista, olha que coisa, viu? Então, o que aconteceu? Do 17 ao 18, não, 16 ao 17 eu trabalhei. E veio na minha mente, certo? É gostoso trabalhar de táxi, deve ser, né? E quando eu
eu fiquei de maior, entendeu? Eu fui fazer curso de táxi. 19 anos já fui fazer curso de táxi, aí em seguida já fui para uma frota, que a primeira frota foi a Tic-Tic, que é ali perto da Estação Armênia. Aí chegando lá, expliquei pro rapaz que queria trabalhar, ele me deu o carro, fui trabalhar. Aí comecei a trabalhar, eu trabalhei 6 meses. Quando eu estava com 3 meses, eu conheci a minha ex, né? E eu trabalhava numa empresa e era meio período, aí eu fui pegar o táxi. Aí eu tinha dinheiro porque eu trabalhava na empresa e o táxi era bom demais. 2 trabalhos. Mas não atrapalhava não. Aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, e aí foi tão legal, rapaz, que logo eu conheci essa pessoa, né? Eu tinha esse amigo, conheci essa pessoa, e na sequência, rapaz, eu fui bati o carro. Eu confesso hoje que eu dormi no volante. A gente vai aprendendo. Tão feliz que eu tava, sabe? Que eu ia trabalhar na empresa das 2 às 10. Aí 10 horas eu já sei com o carro, ficar até, mas se o dia tinha hora. E eu gostava tanto que eu comecei a dobrar a noite, sabe? E aí tão feliz, dinheiro assim, de baixo, o dinheiro já dava assim, o bolso, sabe? E aí fui bati o carro, foi conhecer essa pessoa, já estava conhecendo a pessoa, e as pessoas falou assim, falei pra ela que eu não ia casar mais. Falei, não impede você vir casar. Aí eu fui, casei, foi uma história muito longa, sabe? Outra paixão. Essa foi a paixão mesmo, que foi abençoado. Fiz curso de noivo, fui casar, entendeu? E tudo direitinho. Aí chegou aqui, depois de 3 anos de casado, eu comprei esse comércio, e aí eu continuei no táxi, entendeu? Aí quando eu comprei um comércio, eu tive que parar o táxi, porque eu investi no comércio, foi onde que eu fui crescendo, sabe? Fui crescendo, depois de 1 ano, não, de 6 meses, eu fui sair da empresa que eu estava, onde eu investi na sorveteria. Foi crescendo, entendeu? Aí Deus vai dando sinais para nós. Daí daquela sorveteriazinha eu fui alugando mais pontos, aí eu coloquei sorveteria, pizzaria e restaurante. E aí passei todo esse tempo aí, que foi 15 anos com comércio e 17 anos casado. E acabei se separando, fiquei com meus 2 filhos, que é outra história muito longa, porque eu adotei um menino, sabe? E Deus, quando dá algo para você, é que ele sabe que você tem condições. Então acabei ficando com esse menino porque eu fui para a Bahia, trouxe ele, chegou aqui, a minha ex queria devolver. Eu falei que não. Se eu tivesse devolvido também, eu estaria aqui. Olha como que é a história. Aí acabei ficando com os 2 e finalizando, ficaram de maior, e eu acabei voltando para o táxi, através também de sinais, que Deus dá sinais para nós. Vou dar um exemplo aqui, ó. Quando eu tinha um comércio, a mulher me deu uma folha de sulfite desse tamanho, com 30 sugestões para ser feliz. É uma folha grande. Aí eu guardei essa mensagem, e aí, quando eu fechei, eu continuei com esse papelzinho. Aí, resumindo, quando os meninos ficaram de maior, eu acabei voltando pro táxi. A gente fala tudo assim, voltei, mas tem o porquê, tem como. Como exemplo, eu estava na loja de salgado, fazendo salgado, meu filho foi embora, eu fiquei só. Aí chamei a menina para me ajudar. A menina veio na segunda-feira, chegando lá, eu fui ensinar ela a fritar um salgado, ela foi, eu estava com a espátula assim segurando, né? Aí quando ela foi colocar o salgado, ele pulou no óleo, o óleo bateu, o óleo pulou e pegou no meu braço aqui. 300 graus, né? 300 graus. E aí, no que caiu aqui, eu passei a mão, saiu o couro na hora. Aí, resumindo, aí corri no médico, lá o médico me deu um monte de remédio, eu fui, passei na segunda-feira. Na terça-feira, quando eu acordei, aquele negócio tão horrível, eu falei pra moça, ó, não vou fazer salgado hoje não, olha meu braço como tá. Aí ela falou, tá bom. Aí subi, fui fazer algumas coisas, ela ficou lá, né, vendo o salgado que tinha. Foi na segunda, né. Aí na terça-feira, quando eu acordei cedo, aí não, foi na segunda, eu queimei, né? Fui dormir na terça-feira, quando eu acordei de manhã, tava muito horrível o braço. Mostrei pra ela, foi tudo bem, subi. Aí quando foi à noite, na terça pra quarta, eu assisti na televisão uma matéria sobre o táxi. Falei, puxa, acho que eu vou voltar pro táxi. Entendeu? Eu vi a matéria sobre o táxi, né? E fui dormir. Quando é no dia seguinte, quando eu fui tirar a faixa soltou sozinha assim, ó. Soltou. Aí no que eu vi assim, eu falei, que estranho. Eu passei assim, tá meio secando, sabe? Curou praticamente do dia pra noite. Do dia pra noite. Aí veio o sinal de Deus. Falei, acho que eu vou voltar pro táxi. Juro pra vocês. Desci lá na mesma hora. Falei pra moça, ó, vende só o que tem aí. Não vou vender mais. Não vou fazer mais, não. Vou procurar um táxi pra mim trabalhar. Aí eu já tinha indicado um colega. Falou, rapaz, vai na frota. Que você vai ver. Aí eu fui na primeira frota. Resumindo, fui na quarta. Na sexta-feira eu já tava trabalhando. É onde eu já tô aqui hoje.
Agora conta como que começou o Taxiterapia. Aí, todo momento que eu voltei pro táxi, eu fiquei tão feliz, rapaz, que eu tava tão endividado também que eu não sabia, eu não sabia o que fazer. Aí, amigo, você não vê essa hora pra te indicar, você vai informando, sempre parece algum, né? Mas aí eu comecei a trabalhar muito dívida. Eu tava com muita dívida, aí eu trabalhei em 2010 até 2011, só pagando conta. A comida minha era um pão com salsicha, um pão com manteiga, para economizar, para pagar as dívidas. Sufoco tremendo. É, Só sabe quem passa. só sabe. Aí, 2010 até 2011. Em 2011 eu não sabia o que fazer, aí eu fui parei debaixo de uma árvore e deitei o banco e falei, Senhor, o que eu tenho que fazer? Aí veio o sinal desse papelzinho, das 30 sugestões para ser feliz. Aí eu falei, Colocar em prática. eu vou tirar a cópia desse papelzinho. Eu tinha 50 centavos no carro, eu fui, tirei uma cópia, 3 cópias. Aí comecei, entreguei para uma primeira pessoa, foi uma senhora, ela me deu 50 centavos, me deu R$ 1 de caixinha, seria 10 hoje, né? Na mesma hora eu fiquei mais feliz, eu fui lá, fiz tudo de papel. E aí as pessoas, comecei a entregar as pessoas me motivando, pô, que legal, você trabalha feliz e tal. Só E me Deus dava, sabia o que você estava passando. nem eu entendia direito, entendeu? Aí as pessoas me davam caixinha, me motivava a continuar. Aí eu tive a ideia que Deus vai dando sinais para você. Eu tive a ideia de pegar um caderno para a pessoa escrever o que estava sentindo na viagem. Era tão mensagem tão bonita que eu fui procurar um jornal para escrever essa minha história, o que está acontecendo comigo, né? Eu lembro que fui em 2 jornal. A gente fala, fui lá e consegui. Não é assim não, você tem que ter persistência. Eu fui no primeiro jornal, um falou assim, vai trabalhar, isso não dá em nada não. Nossa, assim, na maior cara de pau, sabe? Que tanto de gente, que a ganância do pessoal, ele não para escutar você. Ah, o próximo. Eu falei, pô, moça, não, me ajuda aí. Moça, não dá em nada não. Aí eu fui embora, cabeça baixa, né? Aí, no mesmo dia, eu fui em outro, que é também perto, né? Cheguei lá, eu na fila, tudo, para não pegar a do outro lá, a vez do outro. Fui e falei, moça, só tem uma história bonita aqui, ó. Eu trabalho no táxi e eu sou o táxi feliz. Ela, como assim? É que eu trabalho brincando com as pessoas. Ah, moça, vai trabalhar, tem muito passeio na rua. O próximo aí. Puta, baixei a cabeça e fui embora. Só que à noite eu pensei, falei, não, não vou desistir, não. Aí conversei com um colega, ele foi, sempre Deus vai dando sinais. No que eu conversei com o colega, ele falou, rapaz, tem outro jornal lá perto, lá que é do Salomão. Salomão, obrigado aí, você tá me assistindo. Onde eu vou, eu mostro o jornal dele aqui, aqui, ó. Eu fui lá, expliquei pra ele. Foi, vem aqui, senta lá naquela sala que eu vou chamar a repórter. Aí chegou lá, ela começou a escrever tudo, perguntou, quem que você é? Eu falei, eu sou o Táxi Feliz. Você lembra que ano era isso? Rapaz, eu sei que tem, desde 2010, né? Nós estamos, Hum, ó, inclusive 2013. 2010 eu comecei, só que 2013 o negócio bombou, que foi onde que era muita mensagem, muita tal. tá E aí começando os aplicativos. é isso. Ah, E aí eu fui, e 2013 eu fui, saí na primeira vez no jornal. E aí lá pra cá você viu, ó, minha vida mudou. Aqui, ó, do jornal. Minha vida mudou. E aí vou indo, todo ano história, mo- porque cada ano mostra vai. pra câmera. Aqui, ó, Mostra pra câmera. a câmera aqui, ó. Minha vida mudou, tá vendo? Mudou. Depois eu comecei a trabalhar tão bem na frota, que era a Paulista, acho que não existe mais, que eles me deram o Prius para me trabalhar. Aí criava muita inveja nos colegas. Carrão, hein? É aqui, ó. E, inclusive tem aqui eu segurando um pé de sapato aqui, que o, o rapaz deixou o pé de sapato e saiu andando. Porque para trabalhar no táxi tem que ser corajoso, meu. Feio, entendeu? E aí foi lançar o livro, tudo, e foi indo. Como que você chegou na Record? Record, na Globo, né? As É, suas matérias. primeiro na Record foi eu embarcar uma menina que trabalhava com a Sabina Sato. E aí comecei a conversar, não sabia que ela trabalhava com a Sabina. Aí comecei a brincar tudo. Ela, poxa, você é diferente. Eu pedi a Sabina para fazer entrevista com você. 3 dias depois a produção me ligou, né? Que a Sabina queria falar comigo. Só, rapaz, isso aí foi o pior teste que eu fiz, viu? Essa aí foi. Nossa, Tipo assim, eles marcaram comigo no posto de gasolina, só que chegou lá, veio um ator para me testar. Que era cara. para ir dar. Pegadinha. Pegadinha, eu não sabia. Pegadinha. Não sabia. Então eles me embarcaram ali na Vila Madalena, tem um posto de gasolina lá. Eles me embarcaram, o cara colocou um fone tudo aqui. Eu falei, Everaldo, você vai sair aqui. Na hora que você sair, primeiro passageiro que vir, você já pega. Aí já tava combinado, né? Então o rapaz ficou lá do outro lado da rua. Na hora que eu liguei o carro, saí, já veio o cara, ô, você tá ali? Eu falei, tô. Entrou aí, rapaz.
você me leva no Pacaembu? Eu falei, opa, agora. E aí, então vamos aí, entra aí. Ele entrou na frente, não queria pôr o cinto. Falou, rapaz, tem que colocar o cinto. Ah, porque eu sou obrigado. Claro que você tem que pôr, rapaz. Desculpa aí, eu não te conheço como você fala assim comigo. Falou, como assim? Aqui eu sou o táxi feliz, rapaz, aqui. Ele falou, não acredito. Não acredita, não? Olha aqui, ó. E aí começamos a conversar, fazer umas pegadinhas. Aí ele começava a falar, ele tava no meio, falou, rapaz, deixa eu falar, o que é isso? Aí, resumindo, chegou lá, rapaz, no final, ele tirou do bolso do paletó assim um pacote de moeda maior do que esse copo aqui, um monte de moeda. Aí quando chegou no final, ele, quanto que deu? Eu falei, deu 32. Ele, abre a mão. Eu falei, como assim? Abre a mão. Na hora que eu abri a mão, ele despejou aquele saco de moeda assim. Quando eu percebi, a Sabina estava vindo de lá. Falou, Sabina, ó, esse rapaz não consegui tirar do sério não, tá de parabéns. Deu pra entender agora? Olha que pegadinha. Rapaz, e tanto que eu fiz a matéria com a Sabina que eu tava até meio rouco, porque ele tentou me tirar do sério mesmo. Porque o ator sabe como que é, né? Sim, sim. Foi, então. E da Globo foi o seguinte, eu trabalhava na rádio, né? E a rádio atendia o pessoal de aplicativo, tudo, e essa Rádio pessoa... táxi. Rádio táxi. E aí, atendia esse pessoal. Aí eu fui buscar uma pessoa na Casa Verde pra Globo ali, né? Na Berrine. No meio do caminho, não sabia também que era psicóloga, sabe? Aí chegamos, começamos a conversar e fiz taxiterapia com ela, eu não sabia. Chegou no final lá, a pessoa veio abrir o carro pra ela descer, né? Ela, pô, você nem tem ideia quem é esse rapaz aqui. Eu falei, quem é? Ele é o táxi mais feliz de São Paulo. Se eu te falar que ele fez uma terapia comigo e eu saí daqui impactado. Ela, como assim? Assim, eu falei, me dá seu cartão aí. Eu dei o cartão. E aí, taxista terapeuta. E aí ela foi e me chamou semana seguinte, né? E justamente, inclusive, veio um pessoal dos Estados Unidos para fazer uma matéria sobre a felicidade. Aí tá lá no Globo Play lá, só perguntar lá, entendeu? E aí me chamaram lá e eu fiz essa matéria na Globo, entendeu? E aí tô levando minha vida aqui, que se daqui até o final do ano vocês vão ver tanta novidade, você nem imagina, viu? Não posso falar, mas posso falar uma mensagem aqui, que eu nunca falei em lugar nenhum. Sim, fica à vontade. No seu, eu vou falar, tá? Que um dia nós podemos se encontrar novamente. Eu vim para São Paulo com uma missão. Eu não posso falar qual, eu só sei. Propósito. Missão, propósito, tudo Isso aí, futuramente. Como diz, Jesus não veio ao mundo? Sim. Ninguém dava nada por ele e até hoje ninguém acredita nele. Então só acreditou no momento que começou, que ele se foi, né? O que apareceu. No meu caso, não sei. Pode ser que eu vou estar aqui. Mas aí, muitas águas vão rolar daqui até lá. Final do ano tem surpresa, até o final do ano. Vocês que estão aí me acompanhando, acompanha que as pessoas que zombaram de mim, as pessoas que fizeram eu chorar naquela época, sem saber o que tinha que fazer, mas hoje eu choro de gratidão. Obrigado, Deus, por eu estar aqui com essa figura aqui. Aqui não é qualquer um não vem, viu? Eu já percebi, eu segui esse rapaz aí. Olha o nome do homem, Divo. Nada, Maria. Mas eu tenho um sonho, esse sonho eu vou chegar. Como eu falei para você, o último vídeo que eu gravei, o rapaz queria se jogar dentro do carro. É como a gente comentamos, você tem que ser médico, psicólogo, terapeuta, até psiquiatra. Que para mim controlar esse rapaz, para não se jogar do carro e não me pagar, eu tinha que usar de toda a antimanha. Foi 40, 30 minutos me controlando ele e eu também, porque não é fácil, pessoal. Para você trabalhar no táxi ou qualquer profissão, você tem que ter a faculdade da vida ou da ciência. Se não tiver um dos dois, você vai ficar batendo em ponta de faca pro resto da sua vida. Eu sei que eu não tô segurando aqui porque é muito forte. Então eu choro hoje de alegria. Mas eu não tô igual você, tá? Tenho minha dívida, tenho meus problemas. Mas o problema mais grave é aquele ser humano que, quando eu cheguei aqui, de motivar, me desmotivou. Aquele ser humano que está vendo que seu próprio filho, seu próprio neto, seu próprio sobrinho está sofrendo, não faz nada, porque tem vergonha. A vergonha. Então se perdoe, faça algo que se vai ajudar você também. Diz uma coisa, Everaldo, qual foi a terapia? Você fez diversas, você já perdeu as contas do táxi. Qual foi a terapia com determinado passageiro ou passageira que mais te impactou? Rapaz, isso aí. Eu tenho uma gaitazinha no carro que eu saio soprando ela sem tocar, mas eu saio. Essa aí me impactou muito. Entrou uma senhora no carro que ela é psicóloga. Eu não sabia.
Você não sabe quem é que entra, sabe? Sim, sim. E aí eu brinco com todo mundo, né? A pessoa já entra, já é selecionada. Na hora que a pessoa entra, bom dia, boa noite, motorista, tudo bem? Eu falo, como você me pergunta para um táxi desse, tá tudo bem? Aí a pessoa, oh, que legal. Uns falam, pô, pena que eu não consigo ser feliz igual você. Eu falei, todo mundo consegue. Só que essa senhora entrou, ela é psicóloga. E ela entrou no carro, eu percebi que ela estava muito cansada e preocupada. Ela puxou conversa, eu comecei a conversar e ela falou, tá acontecendo? Eu falei assim, olha, todo mundo consegue ser feliz, olha quem eu sou aqui. Ela, ai, que legal, deixa eu ver. Aí começou a contar os problemas dela, tudo. Eu falei, então a senhora vai ser daqui outra pessoa. Como assim? Que eu vou entregar esse folhetinho aqui, não dá tempo de fazer um taxiterapia, porque tem que ser uma viagem de 1 a 2 horas, porque o tempo passa rápido. Eu falei, então vou explicar como que é. Eu tenho que fazer, como que fala, vocês têm mais inteligentes que eu, né? Fazer um diagnóstico, né? Isso. Aí eu fui começando a explicar, ela Uma entrava triagem. na triagem. Eu começando a explicar, ela entrava no meio. Falei, senhora, deixa eu acabar de explicar ela. Não, tá bom, continua. Então, assim, ela, ô, meu, deixa eu ver. Eu falei, senhora, se ela continuar, eu vou dar essa bolinha aqui. Ela, pra que serve? Quando a gente tá falando, a pessoa não escuta, tem que segurar a bolinha. Falou, pô, Everaldo, desculpa, eu não vou querer que eu tenha muito no meu escritório. Eu falei, como assim? É que eu sou psicóloga. Eu falei, ô, doutor, desculpa. Falei, não, desculpa, eu te peço, porque eu sou psicólogo, mas também preciso conversar com alguém. E você foi a pessoa ideal. Tal, as pessoas falam difícil, né? Se for a pessoa ideal, crucial, não sei o quê. Eu falei, poxa, é porque eu. Você sabe que a gente atende até doido, né? Eu falei, sei. Então, tem hora que chega em casa meio estressada, e eu vou conversar com meu marido, ele começa a falar, eu entro no meio, e ele sai e deixa eu falando sozinho. Então você abriu a minha mente, eu falei, poxa, doutor, aí resumindo, foi uma conversinha mais ainda, e ela falou que no final, a corrida deu acho que 22, ela me deu 50. Nossa, e tão feliz, rapaz, até emocionei cantando, sabe? Então eu fui ver e falei assim, poxa, então funciona até para uma psicóloga. Esse tipo de profissional, Everaldo, eles vivem muito estressados porque lidar com todo tipo de pessoa, e as pessoas vêm com a carga negativa muito grande e jogam em cima do psicólogo. É isso. E você sabe que energia negativa, ela contagia, assim como a semente do medo que eu te falei. Que o povo da Bahia joga, né? Semente do medo lá, não são todos, né? Joga assim consciente e aquela semente contamina a pessoa e a maioria acaba batendo continência e é onde fica travado na vida, né? E da mesma forma é o psicólogo. Ele tá lá no escritório dele, no consultório, e vem cada bucha, cada BO. Quer dizer, não é porque ele sai de lá muito... Não é porque ele é psicólogo que ele tem que ser de aço. Sei. Então ele precisa de terapia, ele precisa de divã. E o seu táxi terapia é um divã. Assim como o nosso aqui, né? No divã do Tony Madá. É onde a pessoa senta, relaxa, reflete. Tem sentido. Então, e o engraçado, pai, é que quem tá seguindo meu Instagram já viu lá, tá? Pode entrar, Everaldo, taxista.oficial. Ontem eu gravei 2 vídeos que eu falo para todo mundo, o cansaço, tempo, calor, sol, chuva, não atrapalha nada você ser feliz. O negócio é trabalhar feliz para Deus te abençoar. Então, o que significa? Se eu gravei um vídeo ontem, 9 horas da manhã, levei a senhora para Congonha, que eu gravei de manhã cedo, com aquela felicidade. E aí tá tendo um evento no São Paulo Oeste. Um abraço aí pro Pantera, que tem um maior amigão aí, me ajuda bastante, em todo sentido. E aí, trabalhei, rapaz, aquele pessoal saindo, eu só parei meia hora para almoçar e ir no banheiro. E depois continuei. Quando foi 10 horas da noite, gravei mais um vídeo. Eu gravei 3 vídeos ontem, só que eu postei só 2. Que no final eu gravei um vídeo que ele tá sendo compartilhado 7 vezes já. 200 e pouca curtida, porque a mulher falou algo que tem sentido. Que ela trabalhou a noite, o dia inteiro e chegou em casa e não tem motivo para tá reclamando. Então, gravei esse vídeo com ela do mesmo jeito que eu comecei cedo. Então, significa, o cansaço não atrapalha nada. Então, quando você conseguir o seu dom, o seu propósito, você não vai trabalhar nunca mais. Você vai fazer igual eu, você vai passear todo dia. Então, essas pessoas que eu embarquei tudo, não me tirou do sério, eu brinquei tudo e no final gravei esse vídeo que tá lá no meu Instagram, lá até no TikTok, viu? Vocês eu vi lá, tá no TikTok. Deixa eu te fazer uma pergunta que sai um pouco da curva, mas a gente que foi taxista há muito tempo, a gente sabe que isso tá suscetível. Você já sofreu algum assalto? Inclusive, foi muito boa pergunta. Seguinte, 2, um foi o livramento e o outro foi uma prova. Vou dar um exemplo, falar da prova, certo?
Deus me provou o seguinte, que quando eu separei, eu fiquei com meus 2 filhos, de 12 e 14 anos. Cheguei em casa um dia, cansado do comércio tudo, e um tava deitado no beliche, outro embaixo. O de baixo era o maior. E aí, quando eu cheguei, ele falou, pai, você foi culpado da separação. Eu olhei para ele assim, pensei, que primeiro você tem que pensar, antes de agir. No que ele falou assim, você foi culpado da separação, ele estava deitado. No que ele estava deitado, eu fui, pulei em cima da barriga dele, grudei assim no pescoço sem machucar. Ó, a partir de hoje eu não quero ouvir isso mais de você. Você não sabe o que aconteceu. Você é adolescente. Você vai ver quando você crescer. Ele, desculpa, pai. Resumindo, se eu não tivesse feito isso com ele, ele não estaria onde ele está agora. Entendeu? Então, o que aconteceu? Quando eu estava indo, tinha um rapaz que a gente ia para a Bahia, ou ia para Minas Gerais, tá tudo combinando para a gente ir. Só que essa pessoa estava indecisa. Eu cheguei 1, 2 vezes na casa dele, não decidia. Na terceira vez eu fui. Ele para decidir isso aí, você vai ou não vai. Aí na mesma hora eu tô com um aplicativo. Esse aplicativo foi para longe, certo? E esse aplicativo tinha 2 rapazes, um pequenininho, outro grandão. Outro grandão. Entrou no carro normal, tudo, apresentei o táxi feliz para amenizar um pouco, né? Não sabia que era bandido. Você não sentiu nada? Não senti. Não dá, porque primeiro pelo aplicativo, né? E segundo, os 2 com celular, todo mundo falando. De boa, bem vestido. Bem vestido, entendeu? E o que sentou atrás de mim, um molequinho desse tamanho, se dava nada. Que bairro era isso? Exemplo, eu tava no João 23 e embarquei eles ali perto do Carrefour. Não sei se você tá assistindo, conhece. Carrefour da Raposa. Conheço. Só que estava no posto de gasolina, não estava na favela. Eles fizeram tudo para disfarçar. Sim, é tudo esquematizado. Aí embarcou no meu táxi e levei para Osasco, numa avenida grandona. Resumindo, eu atendi muito bem, tava calor, liguei o ar, né? Fui pedir para ligar o ar. Pô, colega, fez taxiterapia? Não deu, porque eles não davam chance, entendeu? Eles falavam, eles conversavam pouco, né? Mas não dá para saber, tem gente que não gosta, né? Mas conversei, por tempo passar rápido. Chegando lá, o aplicativo falou, chegou. Quando chegou, eu fui, parei, e falou, não, colega, um pouquinho mais, é naquela casa amarela ali. Na hora que eu entrei um pouquinho mais, era uma descidinha assim. No que eu parei, o pequenininho grudou no meu pescoço. Tá? É um assalto, é polícia. Falou, não, calma. Comecei a conversar, deu onde, sabe? E apertou mais. Calma. A calma toda. Aí eu falei, tem nada, ele levou. Sempre no celular baratinho, para nós nem se andar com aquele celular grandão, que, caro, que é boa besteira. Aí levou meu celular que eu tinha, e eu tinha uma sacolinha aqui, as coisas que eu faço filmagem, né? Que estava em cima do banco, eu tinha acabado de fazer um vídeo do rapaz, e levou, e se ele apertasse 1 minuto a mais, eu apagava, porque são fortes demais. Então, resumindo, levaram, mandou ligar o carro e foi descendo uma boa, eu fiquei olhando, deixando embora. E o que eu falo? Não adianta você querer ser o melhor, né? Vou tomar, não sei o quê. Então, eu deixei levar, aí eu rapidinho liguei o carro e fui embora, entendeu? Não fiz nada. Resumindo, se esse assalto tivesse acontecido, eu ia fazer essa viagem com essa pessoa, e essa pessoa tem um problema. Ele tá dirigindo, ele apaga, sabe? Um problema, eu chamo aí, ele falou o nome, não sei qual que é. Certo, Aí que aconteceu? Então, resumindo, se tivesse acontecido esse assalto comigo, eu estaria normal tudo, e a gente ia, ele tava quase querendo ir, mas tá indeciso. No final a gente não fomos, então para mim foi um livramento. Com certeza. E aí eu fui ver, voltar atrás, que o que eu fiz com meu filho também, se eu não tivesse feito aquilo lá, ele não estaria hoje como ele está hoje, é formado na PUC, está trabalhando, não dá trabalho nenhum. Para a gente finalizar, Everaldo, que as horas estão avançadas, eu quero que você deixe uma mensagem rapidamente, menos de 1 minuto, para o Everaldo, criança lá da Bahia que sofreu, apanhou muito do tio. Se você pudesse hoje dar uma mensagem para uma criança em forma do que você passou, o que você falaria agora? Eu vou falar de quando eu fui adotado e quando eu vim para minha mãe, certo? Quando eu estava adotado, eu entendia tudo aquilo que está acontecendo comigo. Eu tinha que obedecer meu tio porque eu era criança, não tinha para onde ir. Ele até falava que o homem do saco vinha me buscar, que eu tinha que ser aquilo, então era isso. E aí, quando eu vim para a Bahia dos 10 anos aos 15 anos, ficar com minha mãe, eu fiz o quê? Eu ajudei minha mãe. Era eu e meu irmão, que é o Carlinhos, que está na Bahia. E Carlinhos, um abraço para você, se você estiver assistindo aí. Eu vim para a Bahia, vim para morar com minha mãe, aí eu fui fazer as cocadas, eu ajudava ela a limpar a sala. Eu era do filho que mais obedecia a ela. Por isso que eu cheguei até aqui também.
Obedeça aos seus pais, que quando ele for, você é sozinho no mundo, igual eu fui. Você pode ter o pai lá de cima, que eu não tive pai, mas eu pedi a Deus lá de cima. Com 17 anos, eu entrei na igreja, foi onde que veio alguns sinais para mim, que eu fui ver que sem pai e sem mãe, isso não é ninguém. Mas eu tive o pai lá de cima, que ele ia me dando sinais. Que se vocês voltar no passado aí do que a gente falamos até agora, tudo cheguei até aqui porque Deus foi me guiando. Então, escuta os teus pais enquanto é vivo. Quando ele for, aí você vai chorar, porque você vai querer abraçar ele no caixão, você não consegue abraçar mais. Você vai pedir perdão, ele não vai ouvir você. Então aproveita hoje enquanto ele está vivo. Bacana, Everaldo, hein? Que frase poderosa. No meu livro Quarentena da Paixão, eu falo o poder da bênção paternal, hein? É? Pessoal que não conhece o meu livro, depois entra na minha bio, no meu Instagram, e adquira o meu livro, você vai ver o poder da bênção paternal. Eu quero agradecer a todos os ouvintes e telespectadores que acompanham esse podcast, lembrando que o mesmo vai na íntegra pelo YouTube e também pelo Spotify. E os cortes desse podcast se darão através do Instagram, TikTok e também um Kawaii. Um abraço a todos e até o próximo podcast.